Imagine uma sala fechada, iluminada apenas por um lustre luxuoso, onde algumas das pessoas mais poderosas do mundo se reúnem em segredo. Políticos influentes, magnatas bilionários e líderes corporativos compartilham ideias, tomam decisões e, supostamente, moldam o destino da humanidade. Este é o Clube Bilderberg, um dos grupos mais misteriosos e debatidos do planeta. Fundado em 1954, este clube exclusivo reúne anualmente uma elite selecionada longe dos olhos curiosos do público e da imprensa. Mas o que realmente acontece por trás dessas portas fechadas? Ao longo das décadas, o Clube Bilderberg foi alvo de inúmeras teorias da conspiração. Para seus defensores, é simplesmente um fórum onde líderes influentes discutem desafios globais. Mas para os críticos, ele é algo muito mais sinistro: o núcleo de uma elite global que conspira para estabelecer uma nova ordem mundial. Essa ideia de nova ordem mundial frequentemente aparece associada ao Clube Bilderberg. Muitos acreditam que, nessas reuniões, são decididos os rumos da política, economia e até mesmo questões sociais globais. Para alguns, o clube é visto como o centro de um esquema para controlar o planeta, enquanto outros o consideram apenas um espaço para networking de alto nível. Um dos elementos mais intrigantes sobre o Clube Bilderberg é a regra de total sigilo que cerca suas reuniões. Conhecida como a regra de Chatham House, ela proíbe os participantes de divulgarem o conteúdo das discussões. Isso significa que nenhuma ata, nenhum documento oficial, nem mesmo comentários informais saem destas salas. Esta opacidade cria um ambiente perfeito para o surgimento de teorias. Por exemplo, em 2008, muitos especularam que a vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais dos Estados Unidos havia sido discutida e planejada nas reuniões do clube. Outros acreditam que decisões sobre intervenções militares e tratados comerciais globais são tomadas nesses encontros secretos. Além disso, o Clube Bilderberg é frequentemente associado a outras entidades que despertam o interesse dos teóricos da conspiração, como os Illuminates. A conexão entre esses dois grupos é nebulosa, mas muitos acreditam que eles compartilham objetivos semelhantes: a centralização do poder em poucas mãos e o controle absoluto sobre os rumos do planeta. Embora não existam provas concretas para sustentar essas alegações, a ausência de transparência e a concentração de poder entre os membros do clube oferecem terreno fértil para especulações. Alguns teóricos sugerem que o clube opera como uma sombra sobre os governos democráticos, influenciando suas políticas sem prestar contas a ninguém. Outro ponto frequentemente levantado é a lista de convidados. Quem são as pessoas que participam dessas reuniões? Por que são escolhidas? O que determina quem será incluído neste seleto grupo? A resposta oficial é que os participantes são escolhidos com base em suas influências e capacidades para contribuir com discussões sobre questões globais. Contudo, críticos argumentam que essas escolhas são tudo menos neutras. Acredita-se que, ao selecionar líderes emergentes, o clube garante sua influência sobre o futuro, moldando a próxima geração de tomadores de decisões. Essa estratégia, segundo os críticos, fortalece o controle da elite global sobre a política e a economia mundial. O local das reuniões também é envolto em mistério. A cada ano, um hotel luxuoso em diferentes partes do mundo é reservado exclusivamente para o evento. O espaço é cercado por segurança máxima, incluindo forças policiais, locais e privadas, além de protocolos rigorosos para evitar qualquer vazamento de informações. Toda essa cautela faz com que muitos se perguntem: o que eles têm a esconder? Por que tanto sigilo para discutir temas que, supostamente, são de interesse global? Essas perguntas continuam sem respostas, alimentando ainda mais as teorias conspiratórias. Algumas evidências que reforçam o ceticismo em relação ao Clube Bilderberg são os padrões observados após suas reuniões. Analistas notaram que decisões tomadas em eventos globais frequentemente coincidem com tópicos discutidos nos encontros do clube, pelo menos com base nas informações limitadas que vêm à tona. Por exemplo,
A crise do euro na última década e os desdobramentos das guerras no Oriente Médio foram frequentemente atribuídos a discussões prévias dentro do clube. Embora não existem provas definitivas, essas coincidências levantam questões sobre o impacto real dessas reuniões na geopolítica. Outra questão que intriga os críticos é o nível de controle que os membros do Clube Bilderberg podem exercer nos bastidores. Há quem afirme que esse grupo não apenas influencia as decisões políticas, mas também manipula os mercados financeiros e controla a narrativa midiática global. De acordo com algumas teorias, grandes conglomerados de mídia pertencem ou estão alinhados com os interesses do clube, garantindo que determinadas informações sejam amplificadas ou silenciadas conforme necessário. Essa ideia levanta preocupações sobre a liberdade da imprensa e a transparência em uma área cada vez mais dominada pela comunicação de massa. Para entender melhor a complexidade do Clube Bilderberg, é essencial olhar para os perfis dos participantes ao longo dos anos. Eles vêm de diversos setores, incluindo governos, bancos centrais, grandes corporações, universidades renomadas e até mesmo instituições religiosas. A presença de indivíduos tão poderosos em um único espaço alimenta a ideia de que ali se decide muito mais do que políticas públicas. Críticos sugerem que o clube atua como uma espécie de laboratório de ideias, onde estratégias globais são planejadas antes de serem implementadas nos principais fóruns internacionais. A relação do Clube Bilderberg com crises globais é outro ponto controverso. Durante o cenário pandêmico em 2020, por exemplo, surgiram teorias alegando que o clube tinha conhecimento prévio do evento e o utilizou como ferramenta para expandir seu controle. Apesar de tais alegações serem amplamente desacreditadas por especialistas, elas mostram como a imagem do clube está intrinsecamente ligada a percepções de manipulação e conspiração. Para muitos, onde há crise, há também uma oportunidade para a elite consolidar seu poder. Outra área de debate intenso é o papel do clube na agenda ambiental. Muitos acreditam que questões como mudanças climáticas e sustentabilidade são usadas como justificativas para impor restrições à liberdade individual e fortalecer o controle centralizado. Embora os participantes do clube frequentemente defendam ações ambientais em suas discussões públicas, críticos questionam se essas iniciativas são genuinamente voltadas para o bem-estar global ou se servem a interesses ocultos. Por exemplo, a transição para fontes de energias renováveis é vista por alguns como um meio de monopolizar mercados emergentes e exercer controle sobre recursos estratégicos. A ligação do Clube Bilderberg com o avanço tecnológico também é motivo de especulação. Alguns teóricos argumentam que tecnologias emergentes como inteligência artificial e biotecnologia são deliberadamente moldadas para favorecer os interesses do clube. A ideia de que a elite controla o desenvolvimento tecnológico e sua aplicação prática reforça o temor de que estamos caminhando para um futuro onde a autonomia individual será cada vez mais limitada. Imagine um mundo onde algoritmos decidem não apenas o que você consome, mas também o que você é. Ao longo dos anos, jornalistas e investigadores independentes tentaram desvendar os segredos do Clube Bilderberg, mas enfrentaram inúmeras dificuldades. O acesso restrito, combinado com o sigilo absoluto, torna quase impossível obter informações concretas. No entanto, algumas descobertas intrigantes foram feitas. Por exemplo, documentos vazados de reuniões passadas sugerem que tópicos como a globalização, integração europeia e guerra cibernética estiveram na pauta. Embora essas informações não sejam suficientes para provar conspirações, elas oferecem um vislumbre raro do que pode estar sendo discutido. Outro elemento fascinante é a percepção pública do Clube Bilderberg. Enquanto alguns o veem como um grupo inofensivo de discussão, outros o consideram a personificação do mal. Essa dualidade é explorada por autores, cineastas e até mesmo videogames que frequentemente usam o clube como inspiração para histórias de conspiração e intriga. Essa representação cultural, por sua vez, reforça as crenças populares e mantém o clube no centro das atenções, mesmo quando não há evidências concretas para sustentar as alegações. Por que o Clube Bilderberg continua a atrair tanto fascínio e desconfiança? Talvez seja a combinação de poder, sigilo e exclusividade que o torna tão enigmático.
Afinal, a ideia de que um pequeno grupo de pessoas pode moldar o destino de bilhões é tão assustadora quanto fascinante. Seja você um cético ou um defensor de teorias da conspiração, é impossível negar que o clube exerce uma influência significativa sobre a imaginação coletiva. Além disso, eventos globais como a crise climática, a ascensão da inteligência artificial e os debates sobre privacidade de dados oferecem novos contextos para entender o impacto do Clube Bilderberg. Será que essas questões estão sendo discutidas em segredo? E mais importante, qual é o papel da sociedade em garantir que essas discussões sejam transparentes e democráticas? Ao encerrar esta primeira parte, é importante lembrar que o Clube Bilderberg, seja um fórum inofensivo ou uma máquina conspiratória, continua a fascinar e dividir opiniões. O que você acha? Estaremos à mercê de uma elite global que controla nossos destinos, ou tudo isso não passa de uma série de coincidências e mal-entendido? No próximo vídeo, exploraremos outra faceta deste universo, a relação entre os Illuminates e o Clube Bilderberg, como esses dois grupos se conectam e quais os segredos que podem estar escondidos nas entrelinhas desta história. Não perca o próximo capítulo.